Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma reflexão sobre os métodos de tiragem, ainda acerca das linhas pares e ímpares. Então, aqui apenas para fazer uma exemplificação das diferenças e das semelhanças na leitura nesses dois tipos de leitura, né? Então, se vamos aqui abrir as cartas, a linha de cartas pares e a linha de cartas ímpares. Então, aqui nós temos uma linha de 5 cartas e uma linha de 4 cartas. Numa linha de 4 cartas, geralmente nós fazemos simplesmente a leitura da esquerda para a direita, como se fosse uma linha de tempo, uma cronologia. É uma história que está se desenvolvendo. É claro que aqui eu não fiz nenhuma pergunta para exemplificar, mas eu tendo feito uma pergunta, eu interpretaria a partir das cartas que saíram, né? As nuvens falam de um momento de confusão, de nebulosidade, provavelmente numa relação que está enfrentando uma crise cujo desfecho não é claro. Então, eu faria uma leitura, por exemplo. É claro que eu já interpretei de acordo pelo o sentido mais básico das cartas, mas não fiz nenhuma pergunta. Então é só, para exemplo, para entender que eu interpretaria de forma sequencialmente a carta da direita influenciando a carta da esquerda, né? A carta da direita descrevendo a da esquerda. E aí depois faria o espelhamento. Aqui nesse caso, geralmente, como a questão ou o tema é visto de fora, em função de ser as extremidades, e aqui espelhando como o tema é visto de dentro, né? Em função da carta estar numa posição mais interna. Na linha de 5 cartas, da mesma forma, poderíamos fazer essa leitura sequencial, mas em todas as linhas ímpares, o ideal é que nós consideremos a carta do meio como sendo a carta tema, que vai nos indicar, evidentemente, de acordo com a pergunta que fizemos, a carta do meio nos vai ajudar a encontrar o tema da resposta e nós devemos interpretar toda a leitura, mesmo que façamos na sequência, a partir do tema. O chicote, para mim, geralmente é conflito, além de marcadamente poder tratar de uma situação extremamente difícil, onde há inclusive a presença é, de uma condição de violência e de dominação, né? Então, aí eu interpretaria, de acordo com a pergunta feita, que no caso não fiz nenhuma pergunta, a partir desse viés. E aí analisaria as cartas que estão mais próximas a ela, que estão tocando ela, e depois em seguida as demais. Além de ver também como o início da questão, né, o desenvolvimento da questão e o desfecho da questão. Então, observem que numa linha de cartas nós podemos fazer uma leitura excelente. Aqui, fazendo uma leitura aleatória, né, isso é complicado de fazer porque as cartas sempre vão responder a pergunta que é feita. Então, se não se faz pergunta nenhuma, né, aqui no caso as cartas se organizaram apenas para me ajudar a montar essa esse esquema para mostrar as semelhanças e as diferenças na interpretação de uma linha par e de uma linha ímpar. Então, aqui eu interpretaria uma situação conflituosa em que uma pessoa submete a outra, e isso
exerce um desgaste muito grande e é uma pessoa muito próxima, né? Provavelmente um amigo que exerce uma influência dominadora sobre a pessoa para quem está se lendo as cartas, né? E que é necessário, né, mudar, né, romper essa, essa relação extremamente negativa para se conseguir uma condição melhor, né, na vida, né, que é o rompimento dessa relação que não é saudável, uma relação que pesa na vida da pessoa, que suga a energia da pessoa, que é prejudicial para a pessoa e é necessário mudar, né? Romper isso para conseguir uma condição de vida melhor. E aqui os espelhamentos da mesma forma, que espelharia as cartas externas como sendo as questões que vêm de fora, né? No exemplo que eu dei aqui, então, a felicidade da pessoa, o bem-estar da pessoa, né, está sendo drenado, está sendo furtado, está sendo roubado, está sendo corroído, está sendo desgastado, justamente por essa relação de subordinação, né? É aquele amigo que acha que é o dono da verdade, que tem sempre razão e acaba dominando, né? Ali a relação, né? E isso não é uma relação saudável, né? E aqui a relação mais interna, né? Que aqui me indicaria, no caso, né, justamente uma mudança, né, no círculo de amigos, né, que é necessário o rompimento com aquela condição negativa e buscar, né, uma nova amizade, buscar novos vínculos, buscar novos elos. Isso é essencial, então, para o desfecho positivo da questão. Então, observem que tanto uma linha par quanto uma linha ímpar nos ajudam a entender com riqueza de detalhes uma determinada questão que é proposta e se tratam de uma ferramenta muito importante para se usar o oráculo, né? E lembrem que numa mini mesa real, numa mesa real, nós temos sempre sequências de linhas. Então, se a gente sabe ler adequadamente uma linha par e uma linha ímpar, nós já teremos condições de fazer uma leitura mais produtiva da mesa real, posto que ela é formada por linhas na horizontal e, evidentemente, que também, né, linhas na vertical. E aí é necessário ter uma compreensão, por exemplo, de como ler um bloco de noves. Então, primeiro é importante a gente aprender o sentido de cada carta, depois combinar as cartas umas com as outras, em seguida começar a fazer as leituras mais simples, de duas, de três cartas, depois partir para as leituras de quatro cartas, cinco cartas, seis cartas, sete cartas, por aí vai. E logo em seguida, então, trabalhar bastante o bloco de nove, porque aprendendo a ler as linhas de cartas e o bloco de nove, se consegue ler com facilidade uma mesa real. Aqui Charlie Normandel, esperando ter contribuído com essa reflexão sobre as linhas pares e ímpares, e desejando-lhe tranquilidade, sucesso e paz. Até mais.